Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshurumilita Niyana Tashmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Jai Radhe, Haribol. Estamos fazendo mais um vídeo de curta duração e procurando sempre trazer temas relevantes do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Charitamrita, e que sejam aplicáveis no nosso dia a dia, sejam os nossos as pessoas que nos acompanham devotos de Krishna ou não. O Bhagavad Gita é uma escritura védica que na verdade se aplica a todas as pessoas, né? Ela traz bastante informações de procedimentos em que uma pessoa se torna, pelo mínimo, minimamente elegível para começar uma prática devocional mais fortemente, mais empenhadamente, né? Então ele abre, digamos assim, o Bhagavad Gita abre os portais da nossa consciência, da nossa percepção. No verso 56 do capítulo 2 chama-se Sankhya Yoga, que faz discriminação clara entre corpo e alma, explica muito bem o que é a alma, que é a nossa identidade, que é o nosso eu, né? E no verso 56, Krishna diz para Arjuna, eu vou ler aqui o verso no Bhagavad Gita: Dukeshu anuduina manaha sukeshu vigata sprihaha vitaraga bhavya kroda stitadir munir uchiyate. Dankeshu anuduina nama sukeshu vigata spriha vitaraga bhavya kroda stitadir munir uchiyate. O sábio, cuja mente não se agita pelas misérias, pelas três misérias, e permanece livre de ansiedade provocada pelos desejos sensuais, livre do apego e temor e ira, é chamado de sábio, com inteligência perfeita. E aqui, que verso bonito e que... Deixa eu baixar um pouquinho aqui o meu som. Está muito alto. Veja que verso bonito e que ensinamento grandioso e maravilhoso é legado pela Suprema Personalidade de Deus nesta manifestação ao seu, no momento então, discípulo, Arjuna. O sábio cuja mente não se agita pelas três misérias e permanece livre da ansiedade, ansiedade provocada pelos desejos sensuais, que esteja livre do apego, temor, ira, é chamado de sábio com inteligência perfeita. Existem vários tipos de sábio. Na Índia a palavra munir significa sábio. Esses sábios, esses munis que existem na Índia, e principalmente na era védica, mais para trás eram mais claramente definidos, eles gostavam de discutir, especular teoricamente sobre as escrituras. Então um sábio tinha uma compreensão, outro tinha outra compreensão diferente, outro modificava a compreensão, e assim eles ficavam se degladiando o tempo todo e eram respeitados pelas pessoas em geral, porque eles estavam sempre se aprofundando nos estudos, mas estavam especulando. Esses munis especulavam. O muni tal defendia a concepção tal. O outro muni defendia outra concepção.
E assim eles ficavam o tempo todo com concepções distintas do mesmo tema, porque eles estavam... Ah, eu tô com... Meu cordão tá dando uma coceirinha aqui. Eles estavam a especular o tempo todo, esses Muni. Mas aqui não é chamado de Muni, ele é chamado de Stita Dir Muni. Dira é uma pessoa é um sábio perfeito. Como diz aqui no texto, é um sábio com inteligência. Dira é inteligência perfeita. Stita Dira Munir. Não é um sábio, não é um Muni como esses outros. Nós temos que ser um Stita Dira Muni. Um sábio, temos que nos tornar sábios, né? com esse conhecimento, com a vivência desse conhecimento, colocando ele em prática, um sábio de inteligência perfeita. Por que sábio de inteligência perfeita? Ele diz aqui no próprio texto, ele não se agita com as três misérias. As três misérias estão o tempo todo nos causando todo tipo de dor e de sofrimento. A primeira miséria é chamada de Adi Deivika Klesha, que é o sofrimento providencial, aqueles que são provocados pelos fenômenos da natureza. Excesso de chuva, excesso de neve, excesso de vento, excesso de calor, seca. Esse sofrimento providencial é chamado de Adi Deivika Klesha. É uma das misérias. A segunda miséria é Adibautika Klesha, que é o sofrimento externo causado por outras entidades vivas. Aqueles que estão em nossa vizinhança, os próprios seres humanos, animais, mosquitos, pragas, todos os tipos de outros seres estão a nos causar esse tipo de miséria. Gafanhotos, cobras, animais peçonhentos, assim por diante. Esse é o Adibautika Klesha. E a terceira miséria é a Adhyatmika Klesha, que se divide em Manasika e Shariraka. Manasika porque ela inicia na mente, inicia na nossa mente, e depois ela corporifica. Ela se transforma numa doença. Em última análise, estamos falando das doenças. Todo tipo de doença, já ensinado lá nos Vedas e também na medicina ayurvédica, inicia mentalmente. Depois ela vem para o corpo, ela corporifica, ela aparece em forma física de doença. Essa é a Adhyatmika Klesha. Então, um sábio, mesmo ante essas três misérias, ele não se agita, ele não fica agitado. Ele trata todas essas coisas até como misericórdia de Krishna, porque ele sabe que todas essas coisas, esses sofrimentos que vêm em sua direção, é devido a atividades que ele teve em outras vidas. Então ele passa por essa reação. Mas quando é um devoto, é extremamente minimizado isso. Não só é minimizado, mas como devoto arranja forças para superar essas três misérias com relativa facilidade e sem se agitar, não agita somente. E também não agita somente, como a maioria das pessoas estão agitadas, por questões de sensualidade, de sexualidade, de luxúria, porque a luxúria leva automaticamente à ira, krodha, né? Os desejos não alcançados. Então as pessoas comuns estão sempre agitadas por causa dessas coisas. Mas o Stita Dira Munir, ele não está agitado, ele é um sábio com inteligência perfeita. E isso Krishna está falando para Arjuna, porque o objetivo desse ensinamento é levar todos
não só Arjuna que está ali, nem, não só aquelas pessoas que estão no campo de batalha, mas a todos, como estamos recebendo hoje, 5.000 anos depois, esse ensinamento. Krishna, de tempos em tempos, descende para que o ensinamento seja refeito, sem que os munis, os especuladores, fiquem alterando-as, modificando-as, deixando as pessoas confusas com as suas opiniões. Por isso que devemos nos render a um mestre espiritual genuíno, porque só ele vai saber nos orientar pelo caminho correto, sem a especulação empírica, com os nossos sentidos imperfeitos. Nossos sentidos são imperfeitos. O Guru, quando nos dá o mantra, ele coloca vida guiana dentro do nosso coração e fica para o resto da vida. O conhecimento está ali. É como se fosse uma grande biblioteca dentro do coração. Ele está ali. Ele colocou vida guiana junto com o mantra. Ficamos sabendo quem somos, para onde, quem somos, de onde viemos, tudo isso ficaremos sabendo com o tempo, porque o Guru, mesmo que deixe o planeta, o conhecimento ele deixou para nós, ele deixou ali dentro. E temos que servi-lo de forma humilde, sem arrogância, sem fazer perguntas inconvenientes. Servir significa fazer aquilo que o Guru pede para fazer, e não aquilo que você acha que deve se fazer para agradar o Guru por sua própria conta, de forma egocêntrica. Essa é a maneira. Mas como eu disse no início, esse tema aqui, esse ensinamento serve tanto para devoto como não devoto. Nós não devemos nos ficar afetados pelas inconveniências das misérias e das dificuldades que a vida certamente vai nos colocar na caminhada na nossa vida. Agradeço a todos que escutaram esse tema que eu propus hoje, até o fim. Se não estão inscritos no canal e acham que gostaria de receber outras informações, pode se inscrever aqui do lado, dar o joinha, o like ou dislike. Aqui na descrição do vídeo, bem aqui na descrição, eu coloco todos os meios de comunicação e de contato com as minhas atividades e a minha pessoa. E dos devotos, Obrigado. Hare Krishna. Jai Radhe.